Um jovem fotógrafo ganha uma câmera amaldiçoada e precisa capturar 7 almas ou então será seu fim. E esse é o filme SLR e eu sou o F, o especialista em filmagens. Então vamos resumir. O filme começa mostrando um jovem tentando tirar foto de uma modelo e ela diz que se ele tivesse coragem, deveria tirar a foto. Mas ele estava muito nervoso e agora volta alguns dias para entendermos como tudo começou. E vemos o jovem Dan, um estudante de fotografia que estava fazendo seu trabalho de formação, mas seu professor diz que aquelas fotos não eram suficientes para passar na matéria dele com honra, e diz que se ele quiser escolher um professor de baixa qualidade, é só mudar de turma. Dan se sente humilhado, mas ele dá uma nova chance e diz para o encontrar em sua casa, e ele se encontra com sua amiga Nan, e os dois se davam muito bem, e ela quer posar como modelo para ele conseguir passar. E à noite eles se encontram pois era seu aniversário, e Nan e Jack fazem uma surpresa e eles começam a comemorar, e Nan quer tirar foto com ele e Jack fica olhando estranho, pois percebe que ela estava gostando dele. E ela diz que eles iriam para Nova York em 2 meses e o chama, mas ele precisa terminar a faculdade, pois seus familiares já estavam pressionando. Dan vê que só os dois iriam e decide ir, mas ele precisaria adiantar seu TCC, pois ele precisava se formar com honra. E chegando em casa, sua mãe liga dizendo que o tio dele estava muito doente e seria melhor visitá-lo, e esse tio rico que estava pagando seus estudos. E ele fica pensativo, pois não pode decepcionar a família, ainda mais que eles estavam pagando tudo. E no dia seguinte, ele vai até a casa do professor e sua assistente diferenciada atende, e diz que aquele lugar era muito reservado e era uma grande casa que parecia um museu. O professor mostra que muito de suas fotos foram expostas pelo mundo e diz que elas estiveram em Nova York, e ele percebe que Dan se animou e pede para ver as fotos dele, pois se estiverem boas daria indicação para ele conseguir uma bolsa. E ele começa a mostrar suas novas fotos do dia a dia e ele diz que era interessante, mas ele estava com a câmera errada e entrega uma câmera especial que conseguia capturar a alma da foto. E ele fica animado, mas o professor diz que ele tinha 15 dias para tirar 7 fotos e ele conseguiria a bolsa que sempre esperou. E galera, olhando por esse lado, acho que eu não desconfiaria de nada e tiraria até 8. Dan para em uma pista de atletismo e está rolando um treinamento com os atletas paralímpicos, e ele pede para tirar foto de um coroa, mas na hora de tirar, ele percebe algo estranho na câmera, como se fossem vultos, mas acha que é coisa da sua cabeça, e Nan aparece dizendo que queria fazer parte do trabalho dele, e Jack fica olhando de longe, cheio de ciúmes, mas ele precisa fingir que não tem nada. E mais tarde, Jack vai com Nan em uma loja de antiguidades e o vendedor mostra algumas joias que serviam para espantar espíritos e proteger, e Jack só queria algo para impressioná-la e compra uma pulseira cara. Chegando no carro, ele mostra a pulseira feita de pedras especiais e Nan não entende, e ela diz que eles não tinham mais nada, pois terminaram, e ele pergunta se ela estava gostando do Dan, e o clima fica estranho, pois os 3 eram amigos, e normalmente é assim que a amizade acaba e aparece um boneco falecido. E para Jack não ficar triste, ela diz que aceitaria a pulseira, e aceitar por pena é pior do que não aceitar. Gado demais! O atleta está se preparando para ir para casa, depois de um dia cansativo de treino, e seu treinador diz que ele não foi muito bem e poderia ser melhor. E ele olha uma foto de sua filha no armário, pois ele fazia isso tudo para que ela tenha orgulho dele. E ao mesmo tempo que ele está se preparando para ir embora, Dan está revelando a foto e o cara percebe que tem algo de errado, como se estivesse sendo observado. E no momento que Dan termina de revelar, o reflexo no espelho simplesmente olha para ele sorrindo e acha que ele não vai para casa não, pois ele aparece falecido no ventilador. No dia seguinte, Dan acorda tranquilamente e encontra com o professor Gilmar pedindo um prato de comida, porque estamos no multiverso dos memes, e Dan decide tirar uma foto e o cara fica tranquilão. Dá uma cadeia. E depois ele vai até o professor para mostrar a foto que fez, e ele diz que ele estava pegando o espírito da coisa. O problema é que ele não sabe que é literalmente. E depois ele vai até um restaurante que eles estavam fazendo uma matéria, pois era um lugar clássico na cidade, e tira a foto dos donos. E Nan diz que a aluna Jan usou essa câmera um tempo atrás, mas ela deu uma falecida misteriosa e o clima fica estranho. Nan encontra uma reportagem sobre o atleta falecido, e eles não entendem como aquilo aconteceu, e Jake
Jake diz que aquilo não tinha como acontecer, pois ele era cadeirante e não alcançaria o ventilador, mas estavam falando que ele fez isso, e Nan tem a ideia de entrar em contato com a família de Jean para saber como ela estava quando recebeu a câmera. Dan está no hospital visitando seu tio rico, que pagava sua faculdade, e ele começa a dizer que ele deveria usar o dinheiro dele para fazer algo que dê dinheiro e traga honra para a família, não ficar tirando foto, e ele pede para tirar uma foto com todos, e ele usaria a câmera especial, e galera, só ali ele bateria todas as metas, mas geral iria pro saco, e ele não tira pois sua mãe não estava na foto, e ele vai falar com ela, e ela diz que ele deveria se formar logo, pois ele já estava enrolando há muito tempo. Dan vê uma jovem tocando piano e quer tirar uma foto, mas ele vê a imagem dos comerciantes indo pra cima dele, mas quando percebe estava dormindo, e ele acorda em seu quarto e vê uma sombra estranha passando, e quando olha no espelho, percebe alguns machucados estranhos, e Nan foi até o treinador do atleta para saber se ele tinha alguma doença, mas ele diz que ele era normal e tinha uma família feliz. Dan está dormindo quando começa a sonhar com os comerciantes, como se eles estivessem possuídos, e ele acorda com a câmera olhando para ele, e ele tenta falar com o professor que estava sentindo algo estranho, pois as pessoas que saíram na foto faleceram, e o professor diz que um dia todos morreriam, e essa frase foi o suficiente para ele se sentir bem. E Nan aparece para falar com ele, mas ele já estava agindo de forma estranha e diz que continuaria a usar a câmera. Nan vai falar com a mãe da jovem Jean, que foi a última a usar, e ela diz que a filha começou a fazer um trabalho especial para o professor com aquela câmera e começou a agir de forma estranha até que um dia foi encontrada falecida, e Nan fica assustada e agora começa a loucuragem, pois Dan está fazendo um ensaio com Jack e eles estavam gravando alguns executivos que estavam fazendo sucesso, e Nan passa no comércio e vê que estava fechado, pois aconteceu um acidente. Jack passa para pegar Nan, e ele diz que Dan ficou para terminar o ensaio e os dois começam a ficar desesperados tentando ligar e voltar antes que ele use a câmera, mas estava com muito engarrafamento e ele consegue tirar a foto e vai para casa revelar. E nesse momento, os empresários começam a escutar coisas estranhas como se estivessem sendo observados, e do nada os três são possuídos e pulam do prédio fazendo selfie, e os dois chegam na hora do acidente e agora eles têm certeza que a câmera é amaldiçoada. Os dois chegam para falar com Dan, mas ele já estava muito estranho e não queria acreditar neles, mesmo com todas as provas estando na frente dele, e Nan leva para o professor e pergunta o que era aquela câmera, mas ele diz que não tinha nada de errado, e era coisa da cabeça deles. Ele diz que poderia tirar uma foto dele, e nisso ele entra na frente de um quadro estranho, e quando ela vai tirar, o quadro estava vivo, e ela sai assustada sem falar nada, e Dan ainda fica com raiva dos dois, pois ele acha que eles estavam tentando estragar seu trabalho de formatura. Dan vai visitar seu tio no hospital e faltavam apenas 5 dias e ainda tinha uma pessoa para terminar o trabalho, e como o velho já estava partindo para a próxima, ele tem a ideia de tirar a foto dele, pois o cara o sustentou a vida toda e ele tem coragem de pegar sua alma, mas no último segundo ele falece e perde a oportunidade, e chegando em casa ele começa a ficar maluco e estava vendo várias coisas estranhas, pois estava se tornando cada vez mais real, e como faltavam poucos dias, ele manda uma mensagem para uma jovem que estava de olho nele e diz que estava precisando de uma modelo, e no dia seguinte ela aparece toda feliz e ele terminaria seu trabalho, mas Nan aparece na hora e a manda embora e diz que se ele quiser poderia tirar dela, já que ele não acredita em nada, e ele começa a ficar nervoso e desiste. E vemos que o professor não é tão normal como já não achávamos, pois ele está com o olho vermelho craque. Eles começam a pesquisar o que aquela câmera fazia, e eles encontram aquele quadro do professor na internet e era um buraco que prendia as almas, e Dan percebe que aquele morador de rua ainda estava vivo, e ele descobre que para fazer efeito, a pessoa precisa olhar para a câmera, e Jack os leva até a loja de antiguidades, pois o vendedor entendia de proteção contra espíritos, e agora eles sabem como acabar com ele, pois o professor está fazendo uma apresentação, e eles aparecem escondidos para tirar uma foto dele. O problema é que na hora de revelar, ele estava com o olho fechado, e a imagem do Jack apareceu no reflexo do vidro. Então, agora eles não sabem se ele foi pego, e ele começa a ficar nervoso, pois estava escutando vozes, e Dan não sabe o que fazer e vai na exposição, e ele tentaria tirar uma foto na frente do quadro especial, pois tinha algo ali, mas o professor misteriosamente aparece e diz que ele estaria sacrificando seus sonhos apenas por algumas fotos, mas aquilo na verdade era uma armadilha, e Dan começa a tirar várias fotos dele, mas ele não estava olhando.
então ele consegue uma no reflexo e sai correndo. O problema é que o Melado começa a cantar, pois no caminho aparece uma das pessoas que faleceram com a foto e acho que ela não estava muito bem, pois ela vem se requebrando pra cima deles e se fosse comigo resolveria aquilo fácil. Eles conseguem correr, mas no caminho começam a aparecer todos que faleceram pela câmera. E agora eles estão ferrados. E quando tudo daria ruim, Jack deixa cair uma pedra que absorve os espíritos malignos e por pouco conseguem sobreviver. Mas agora eles teriam que enfrentar algo maior, pois do quadro sai uma sombra enorme e Dan precisa fugir, mas acaba sendo pego. E por pouco o professor aparece e ele consegue fugir, mas o bicho ainda estava atrás dele. E ele tem a ideia de pular na boca do bicho, porque ele deve ter merda na cabeça. O professor diz que se ele entregar o filme, ele poderia viver seu sonho e sairia vivo. E aparece seus amigos pedindo para ele entregar a filmagem para o professor, e ele entrega, mas ele diz que agora ele ficaria preso ali. Mas vemos que Dan não é tão burro, pois ele entregou o verdadeiro filme para Nan e eles conseguem revelar, e no final ele é absorvido e agora eles poderiam viver o sonho de ir para Nova York. E galera, ele passou por isso tudo e só precisava de 7 fotos. Será que com 9 ele viraria presidente? E esse foi o filme SLR, então deixa o like, se inscreve, mas ativa o sininho, porque amanhã teremos mais terror de leve. Estou de olho em você, então clica logo aí, bebê. Agora eu vou nessa. Beijos, abraços e fui!